Vamos para a nossa sessão de perguntas e respostas. Vou selecionando aqui aquelas perguntas que dão tema para vídeo, mas tenho respondido todas por e-mail também, inclusive estas. Se você sente que a sua pergunta só com a resposta pelo e-mail não basta, que você quer um vídeo, né, que ela tem tema para vídeo, escreva de novo que a gente faz, lembrando que o e-mail é esse que está aqui embaixo aqui. Embaixo, não da tela, abaixo da tela, o giraldelli.filosofia@gmail.com. Então, a questão aqui é a do Christian Voss, lá do sul do país. Ele diz que o anarcocapitalismo e o neofascismo são irmãos gêmeos ou parentes próximos, e ele quer que a gente aprofunde esta questão, inclusive indicando livros. Mas veja, a questão aqui não é muito de indicar livros, a questão é desfazer esta confusão que a prática política fez por razões eleitorais, inclusive, né? De aglutinar na direita duas grandes correntes que no governo não podem ser aglutinadas. Ou é uma ou é outra no governo, mas em campanha eleitoral elas estiveram aglutinadas em vários países, inclusive no Brasil, e deu no que deu. O governo não foi nem para um lado nem para o outro e ficou emperrado. 4 anos de governo Bolsonaro, e foram 4 anos que não andou absolutamente nada. O governo ficou tão parado que agora há ministérios que você não consegue fazer funcionar. Por quê? Porque anarcocapitalismo e neofascismo tem uma relação com o Estado que é água e vinho. O neofascismo vem do fascismo, é um novo fascismo, uma nova direita. Mas a base do fascismo é o Estado forte, é o Estado controlando a economia. Veja, não se trata de trazer a economia para o Estado. Não se trata de nacionalização ou estatização dos meios de produção, das fábricas, das empresas. Não. Pode até haver isto, mas a maneira como o Estado controla a economia ou controla o mercado ou controla as empresas é por um conjunto de leis onde os proprietários dos meios de produção, ou digamos assim, a burguesia, ou as elites, enfim, aqueles que detêm as empresas, eles estejam submetidos a regras do Estado num sentido amplo do termo, não só num sentido econômico, mas num sentido político. Então, esta é a ideia, o Estado forte. Mas o Estado forte comandando em favor do quê? Comandando em favor do capital. É uma manutenção do capitalismo. Não é nenhuma política de esquerda, é uma política de direita, porque é uma manutenção do capitalismo, é uma distinção entre os que são proprietários e os que não são proprietários, e o Estado entra aí de maneira forte para separar os setores sociais em grupos profissionais e não em classes. Todo mundo pertence ao conjunto da nação. E todo mundo tem, né, a sua relação com o Estado a partir de um grupo profissional. E, ao mesmo tempo, né,
o Estado regra os bancos, regra o mercado e, em geral, faz isso não do ponto de vista do que o mercado quer, mas do que os interesses políticos deste Estado forte quer. Por isso é que surge a presença de um líder máximo, porque você não tem divergências políticas na condução deste projeto. Em geral, é um partido único, né? No limite, o que você quer é um partido único, no limite, o que você quer é o controle das empresas, no limite, o que você quer é o favorecimento dos donos de meio de produção, porque o controle das empresas é feito no sentido da manutenção do status quo, na manutenção daqueles que são proprietários, para que eles continuem como proprietários. O fascismo ou o neofascismo, ele é uma reação não ao liberalismo, ele é uma reação ao socialismo. Quando o socialismo diz que vai socializar os meios de produção, que vai distribuir os meios de produção, que vai fazer com que as fábricas fiquem públicas, o neofascismo é uma forma de reagir e dizer, não, as fábricas vão servir a nação, mas os proprietários vão continuar sendo proprietários naquilo que eles podem ser proprietários. Naquilo que eles não entram, naquilo que eles não podem entrar, o Estado até pode entrar, mas o Estado está ali para tirar as divergências e manter unido uma determinada população para trabalhar nessas fábricas e manter uma elite sob controle político, mas satisfeita porque está mantendo ali o seu status quo e não tem perigo, né, de haver desejos socialistas, porque eles são cortados politicamente. Então é mais ou menos isso do ponto de vista econômico. Ora, o anarcocapitalismo é exatamente o oposto disso. Ele é a ideia, no limite, de que você vai fazer a manutenção do status quo, você não vai ter mudanças, a elite vai continuar sendo a elite, mas ela não faz isso por meio do Estado. Ela faz isso exatamente abolindo os mecanismos estatais. O Estado vai se retirando de todas as atividades a ponto de deixar com que o governo da sociedade seja o governo do fluxo do dinheiro. O governo seja o governo do mercado. O fluxo do dinheiro e as regras de privatização de tudo, de particularização de tudo, de modo que no limite todos os serviços, inclusive, vão ser privatizados e você vai ter uma sociedade regrada pelo mercado. Tanto o neofascismo quanto o anarcocapitalismo, eles são formas utópicas, né? Você vai tendo transições para eles, mas como totalizações, eles são formas utópicas. Bom, mas por que eles se agrupam? Se o projeto econômico, apesar de ser conservador, porque mantém os proprietários como proprietários, apesar do projeto econômico ser conservador e favorecer sempre aqueles que são os donos de meios de produção, né, eles têm uma divergência porque a participação do Estado conta. Um anarcocapitalismo onde o Estado vai se retirar é completamente distinto de um neofascismo onde o Estado vai entrar. Então, do ponto de vista econômico, os dois são conservadores, porém com metodologias distintas. E essas metodologias distintas, muitas vezes, são costuradas não pelo campo econômico,
Muitas vezes, para você aglutinar a direita em torno desses dois percursos, você precisa de um terceiro campo. Um terceiro campo? Qual é o terceiro campo que aparece para ser o campo de costura entre o neofascismo e o anarcocapitalismo? É a pauta de costumes. Então, a pauta de costumes aproxima. A pauta de costumes geralmente é uma pauta conservadora. Então, todas aquelas alterações que dão direitos para minorias, nenhum dos dois regimes tolera. Todas aquelas alterações que ampliam liberdades individuais para todos e não só para alguns, os dois regimes torcem o nariz. Todas aquelas leis que chamam para um certo igualitarismo de direitos e principalmente uma liberdade de expressão, também há também eles torcem o nariz. Então você vê, por exemplo, que aí entra questões raciais, questões religiosas, questões ligadas a práticas privadas. Os dois regimes, né, admitem que a lei tem que ser, digamos assim, conservadora em questões das práticas privadas. Então, há alterações aqui e ali, mas o eixo comum das pautas ditas pautas de comportamento, eles se aproximam. Todavia, muitas vezes você vê divergências enormes na pauta de costumes. E aí você fala, não tem jeito de aglutinar esses dois regimes. Porque na pauta de costumes também há grandes divergências. Por exemplo, você pode pegar um Milei na Argentina, um anarcocapitalista, e pegar um Bolsonaro aqui, e eles não chegarem a um acordo nenhum sobre liberalização de certas drogas. E aí você fala, mas então o que aglutina? De fato, o que aglutina é que os dois regimes estão tentando, de toda e qualquer maneira, não deixar com que os meios de produção saiam das mãos daqueles que já os detêm. Então, é uma proteção das classes dominantes, é uma proteção do que nós podemos chamar de burguesia. Fábrica, empresa, algoritmos, segredos tecnológicos, tudo isso tem que estar na mão de quem já estava. Direitos de herança para que a família fique com todos esses direitos mais tarde, idem. Então, é uma manutenção do capitalismo nos dois casos. E nisso, em épocas de possibilidade de aparecer lideranças capazes de aglutinar os dois elementos, este é o ponto de aglutinação. Quando vai para o governo, aí as coisas se complicam. Porque aí realmente você tem que administrar o Estado. E uma coisa é você administrar o Estado pondo os tentáculos do Estado para fazer a sociedade funcionar, outra coisa é você se retirar do Estado porque você acredita que o mercado vai dar conta de fazer a sociedade funcionar. Nesses dois casos, se você tiver grupos estatizantes e grupos não estatizantes no mesmo governo, você vai levar ao emperramento. E, normalmente, o que acontece é que você vai... como é que se diz assim? Você vai tendo pouca funcionalidade daquele país no contexto geral da sua economia e da sua vida. Espero que tenha dado para você pegar os eixos principais aí. Tá aqui, né? O Christian Voss.
Espero que você tenha ficado satisfeito. Agora, sobre teóricos, todos os teóricos do fascismo, você pode ler o Mussolini, pode ler o Plínio Salgado aqui no Brasil, você pode ler o próprio Hitler, você pode ler quem mais aqui? O Franco, Salazar, todos esses grandes ditadores escreveram alguma coisa, mas você pode também pegar alguns teóricos tipicamente acadêmicos, digamos assim, né? Carl Schmitt, você pode pegar o Carl Schmitt. Agora, do outro lado, a figura mais emblemática, inclusive por conta de textos semi-acadêmicos, de propaganda, inclusive, é o Mises, né? Do lado do anarcocapitalismo. Basicamente é isso. Daqui a pouco a gente volta.